Bom dia, telespectadores, bom dia, ouvintes da Rádio Mirante AM, bom dia, assinantes e leitores do Jornal Estado do Maranhão. Estamos dando início hoje a mais uma etapa da sabatina do Jornal Estado do Maranhão, agora com os dois candidatos que chegaram ao segundo turno. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, candidato do PDT. Bom dia, candidato. Bom dia a todos os amigos que estão nos assistindo via internet e nos ouvindo através da Rádio Mirante AM. Bom dia a vocês também e parabenizar aqui a direção da Mirante por promover no segundo turno também outra sabatina, uma nova sabatina, assim como promoveu no primeiro turno com todos os candidatos. Isso dá a oportunidade para que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo possam avaliar com mais naturalidade os candidatos. A sabatina do Jornal Estado do Maranhão é uma iniciativa pioneira do jornal que visa oferecer aos leitores e aos cidadãos uma ideia do que as propostas dos candidatos. Nós vamos discutir hoje 6 temas previamente escolhidos e definidos em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. Comigo aqui hoje, para fazer as entrevistas, temos o Ronaldo Rocha e o Gilberto Leda, os dois são repórteres de política do jornal O Estado do Maranhão. Lembrando que você também pode ouvir a sabatina através da Rádio Mirante AM, que está transmitindo, e para fazer o acompanhamento também pelo site oestadoma.com. Você pode mandar a sua pergunta pelas redes sociais usando a hashtag Sabatina O Estado ou pelo telefone do WhatsApp 99209-2564. Prefeito, como de costume, a gente abre para que o senhor possa fazer aí um primeiro preâmbulo das suas propostas, da sua ideia, do que o senhor espera neste segundo turno e as suas propostas como prefeito. Primeiro, Marcos, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui novamente com vocês. Dizer que não foi fácil chegar até aqui. Ao longo desses quase 4 anos, vocês sabem como nós recebemos a Prefeitura de São Luís em meio a um caos administrativo financeiro. Eu digo que foram 2 momentos bem distintos. O primeiro momento de um caos administrativo muito grande quando nós assumimos e também combinado a isso a falta de parcerias. E no segundo momento de uma crise econômica muito grave no país, a maior crise econômica desde 1930 até agora. Então nós administramos ao longo desses quase 4 anos diante desses dois pontos. E um primeiro momento de poder organizar a casa, de poder colocar ordem na casa, de muito diálogo com os servidores, muito diálogo com os sindicatos, porque pegamos uma prefeitura que devia o mês de dezembro dos servidores, coube a nós poder conversar e fazer um bom diálogo com os servidores para poder colocar em ordem e em dia o pagamento dos servidores e fazer um bom planejamento, né? Organizar a casa, plantar a boa semente e buscar recursos fora e buscar parcerias fora neste primeiro momento, porque no segundo momento de parcerias nós só pudemos contar com o governo do Estado no segundo momento, com a vinda do governador Flávio Dino para o governo do Estado, e fizemos um bom planejamento, plantamos a boa semente, colhemos muitos frutos que estão espalhados hoje em vários pontos da cidade, desde o primeiro momento, né, com ações espalhadas em vários pontos de São Luís. E no segundo momento, de parceria hoje, Prefeitura e Governo do Estado. Nós temos obras espalhadas hoje em vários pontos da cidade. Muitas entregas que foram feitas, como 11 mil casas que nós entregamos ao longo desses 4 anos, 11 mil casas que não foram entregues nos últimos 6 meses, mas ao longo de toda a nossa gestão, mais 7 mil casas que estão sendo construídas e que iremos entregar em breve para a população, como 5 mil títulos de propriedade que nós entregamos também ao longo desses 4 anos e a previsão de mais 5 que serão entregues até o final deste ano, como 1.800 ruas asfaltadas que nós fizemos dentro da cidade de São Luís, e isso também não aconteceu no último ano de gestão e nem nos últimos 6 meses, mas ao longo de toda a nossa gestão. O maior programa de urbanização que a cidade já viu. 90 bairros urbanizados. O Polo Coroadinho hoje está totalmente transformado. Nunca houve uma ação tão efetiva do poder público no Polo Coroadinho como hoje existe. Calçada, meio-fio, sarjeta, ruas pavimentadas, ruas com bloquete sendo feitas, canal do Rio das Bicas que foi entregue, casas que nós entregamos no Polo Coroadinho. Quando você olha e coloca a visão lá para a área Itaquibacanga, você vai ver o Residencial Paraíso
todo urbanizado, mais de 60 quilômetros de pavimentação que foram aplicados na área Itaquibacanga, um hospital da mulher que estava desativado e hoje funciona na sua plenitude, também na área Itaquibacanga, a Interbairros feito também na área Itaquibacanga, que liga a Vila Isabel, a Gancharia e mais 3 bairros daquela região. Nós temos o nosso vice-candidato, o nosso vice da chapa, Júlio Pinheiro, que também é daquela região, que hoje também nos acompanha. Então, praças que estão sendo reformadas também naquela região, um volume de obras muito grande dentro da cidade. E isso só foi possível graças, primeiro, com a bênção de Deus e depois com muito trabalho, planejamento, trabalho sério, trabalho honesto e feito de forma muito planejada. O senhor falou no Rio das Bicas. O canal do Rio das Bicas, ela é uma obra concluída? Ela está pronta, essa obra lá no... O primeiro trecho já foi entregue, Marcos. Porque ela vai até, passa pelo Coroado ali, chega até o Bacanga, né? E chega, nós pegamos ali do Coroadinho e vai subindo até a Salina. Se você chegar na Salina do Sacavém, a obra já está pronta. Então nós entregamos o primeiro trecho do canal do Rio das Bicas. Aquele polo ali passa pelo maior programa de urbanização já visto. Foram 22 quilômetros de drenagem que estão sendo executados dentro da cidade de São Luís. Nós transformamos a realidade das pessoas. Candidato. Se você olhar, chegar hoje na Apaco e perguntar para o pajé como é que era o antes e o depois da Vila Apaco, ele vai te dizer. Se você chegar na Santa Clara e perguntar para a Laerte, ele vai te dizer como é que era o antes e o depois da prefeitura, da ação do poder público da nossa gestão. Essa obra que o senhor citou agora, que foi entregue o primeiro trecho, ela se compreende quantas etapas, né? Quantos trechos e qual a previsão de entrega dela, da conclusão total, né? De toda a compreensão dessa obra? Só para complementar e para a gente também estender para o resto da cidade, porque a gente está falando de um bairro específico, quando o senhor fala dessas parcerias, urbanização, pavimentação, muitos dos seus adversários dizem que a prefeitura está botando só a logomarca, que é o governo que está fazendo as obras. Como é que está funcionando na prática essa parceria? É o governo que faz, a prefeitura entra com o quê? Primeiro, Ronaldo, nós temos a previsão de até dezembro poder ter tudo realizado. E segundo, em relação ao Gilberto, hoje nós temos a parceria que não acontecia no passado. A Prefeitura de São Luís, ela tem hoje, só a Prefeitura, cerca de investimento em pavimentação, cerca de 150 milhões de reais que foram investidos só da Prefeitura de São Luís. Ao longo desses quase 4 anos, entre drenagem, pavimentação, ou seja, asfalto, bloquete, investimento da Prefeitura. E, num segundo momento, com investimentos sendo feitos em parcerias com o governo do Estado, como o Hospital da Criança. Nós temos hoje um Hospital da Criança que ele vem da década de 90, que ele não atende mais a demanda existente. E foi dentro da parceria com o governo do Estado que nós estamos construindo um novo hospital. Mas essa obra não está parada? Não, parada de forma alguma. Estive visitando ela esta semana. Além do Hospital da Criança, além da parceria do Hospital da Criança, nós temos parcerias com as intervenções de trânsito. A Prefeitura de São Luís fez muitas intervenções num primeiro momento, quando nós não podíamos contar ainda com a parceria do governo do Estado, e num segundo momento, já com a parceria, fazendo intervenções importantes, como a intervenção da entrada da cidade. Você lembra, Marco, com certeza, como é que era a entrada da cidade? Um engarrafamento muito grande. Pode passar lá em qualquer hora, em qualquer momento, você não vai mais olhar o engarrafamento que tinha no passado. Nós resolvemos o problema pontual daquele local. Obras importantes de intervenção de trânsito que estão sendo feitas dentro da cidade de São Luís, como a Pai Inácio, outra parceria entre Prefeitura e governo. Essa é uma obra interessante, porque essa é uma das obras que falam que a Prefeitura só botou a logomarca. Quem fez especificamente a obra? Quanto foi investido do governo e quanto foi investido da Prefeitura nessa obra da Pai Inácio? A Pai Inácio, nós entramos com o projeto, nós entramos com a iluminação da área e o governo do Estado entrou com... A ponte, então, foi feita pelo governo do Estado? A ponte foi feita em parceria, Prefeitura de São Luís e governo do Estado, Marcos. Em parceria, Prefeitura de São Luís e governo do Estado. Então, muitas obras que estão sendo feitas dentro da cidade hoje acontecem em parceria, o que não acontecia no passado. E nós temos um volume de investimento muito grande, cerca de 1,5 bilhão de investimentos feitos pela Prefeitura de São Luís, que nós fomos buscar esses recursos no governo federal também. Nenhum gestor hoje, e se o gestor, qualquer gestor dentro do país vier dizer aqui que ele está preparado para governar apenas com recurso próprio, ele está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso, porque nenhum prefeito
hoje governa sem ir buscar recursos fora, sem ir buscar parcerias. E eu fiz este compromisso com a cidade de São Luís em 2012, que não governaria sem parcerias, que governaria com parcerias, queria buscar recursos no governo estadual, queria buscar recursos no governo federal, queria buscar recursos nos bancos internacionais e temos feito isso. É desta forma que nós temos investido dentro da cidade ao longo desses quase 4 anos. Foi desta forma que nós construímos 11 mil casas. Estamos prestes a entregar mais 7 mil, como falei agora há pouco. Nós estamos entrevistando hoje o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, candidato do PDT à reeleição no projeto Sabatina o Estado, que você acompanha pelas redes sociais do jornal, hashtag Sabatina o Estado. Faz as suas perguntas pelo telefone 99209-2564, é o WhatsApp. E também, neste segundo turno, a Rádio Mirante AM, numa parceria, faz também a transmissão ao vivo desta sabatina. Nós vamos fazer agora o sorteio do primeiro tema, prefeito. São 6 temas a sorteado e nós vamos discutir agora sobre cultura e turismo, 2 temas em um só. E exatamente a cultura tem sido uma das áreas mais criticadas da sua gestão, exatamente por conta da falta de investimentos e de incentivos às manifestações culturais. No primeiro ano do seu governo, não houve o Carnaval de Passarela, não houve o desfile da Escola de Samba, e vem numa crítica forte em relação à sua postura em relação tanto ao Carnaval quanto ao São João, nesses últimos 4 anos. E a última questão é em relação ao pagamento das brincadeiras. Muitas brincadeiras, e os adversários seus reclamaram muito no segundo turno, dizendo que o senhor não pagou as brincadeiras desde o Carnaval, do São João, inclusive da tocha olímpica que passou aqui também por São Luís. Qual a sua resposta em relação a essas críticas? Primeiro dizer que você utiliza um argumento da oposição. Isso não é verdade. E primeiro lembrar que, para você, para os amigos que estão nos assistindo, que quando nós assumimos a Prefeitura de São Luís, e é necessário se fazer essa lembrança. Como falei agora há pouco, a Prefeitura de São Luís não tinha pago o mês de dezembro dos servidores. O Carnaval aconteceu no primeiro ano, no segundo mês. Nós estávamos em meio a uma emergência na saúde. Faltava comida no Socorrão 1. Você lembra disso? E foi sentando com as manifestações culturais que isto ficou decidido. E nós temos investido muito, sim, na cultura de São Luís, nas manifestações culturais. Ao longo desses quase 4 anos, nós criamos a Secretaria Municipal de Cultura, o que era uma reivindicação antiga da cultura, mas muito antiga, que era fundação, hoje virou secretaria. Nós avançamos nos editais. Antes, as brincadeiras eram chamadas através de indicações políticas. Hoje, nós democratizamos através dos editais. Uma brincadeira recebia, na gestão passada, a escola de samba recebia cerca de 5 mil reais de patrocínio. A nossa gestão passou a investir cerca de 60 mil reais de patrocínio. E nós honramos com todos os compromissos da manifestação cultural nos últimos 3 anos. Agora, este ano, nós tivemos um problema sério de queda de recursos. Vocês sabem, já falei aqui da crise financeira. A cidade de São Luís, a Prefeitura de São Luís perdeu o FPM, perdeu receitas próprias de janeiro até agosto. E nós tivemos queda na receita, mas nós não deixaremos de honrar até o mês de dezembro. Nós estamos pagando de acordo com a condição financeira e até o mês de dezembro tudo estará sanado, assim como nós fizemos nos últimos 3 anos. Iremos honrar e estamos investindo, sim, na cultura, no Carnaval, no São João, candidato, em parceria hoje com o governo do Estado, que no passado não existia, hoje podemos fazer em parceria. Candidato, há algum projeto para a readequação ou ampliação do calendário festivo da capital? Antes de responder em relação ao calendário festivo, que já é um calendário existente, Ronaldo, nós estamos trabalhando também, eu não posso esquecer de dizer, Gilberto, Ronaldo e Marcos, na regulamentação do Fundo Municipal de Cultura. Nós aprovamos o Plano Municipal de Cultura. Dialogando com a sociedade, dialogando com as manifestações culturais, nós aprovamos hoje, São Luís tem um Plano Municipal de Cultura. E dentro de um calendário já existente que nós pretendemos manter, se assim Deus permitir nós voltarmos para a Prefeitura de São Luís e a população também. Em relação ao turismo, havia um projeto de recuperação de prédios históricos ali no
no centro histórico, né? Era o Parque Cidades Históricas, se eu não me engano. Como é que tá essa questão com o governo federal? Houve alguns problemas, se eu não me engano, o governo parece que diminuiu a quantidade de recursos para esse tipo de obra. Como é que a prefeitura está dialogando com o IPHAN para resolver essa questão? Nós temos um diálogo muito aberto e franco com a doutora Kátia Bogé, que tem ajudado muito a cidade de São Luís, diga-se de passagem, desde quando foi superintendente do IPHAN aqui em São Luís e também através do cargo que hoje ela assume. A Kátia tem ajudado muito a cidade de São Luís, tem ajudado muito nesse diálogo e em breve nós teremos aí o início destas obras. A doutora Kátia Bogé tem se empenhado muito no governo federal, esperamos o mais breve possível, que é um conjunto de obras que vai transformar parte do centro. Nós temos ali uma demanda histórica como a da Rua Grande. O projeto é muito lindo. Eu estive fazendo no segundo turno, a primeira caminhada do segundo turno aconteceu na Rua Grande. E eu tive a oportunidade de parar e conversar com alguns lojistas. E eles perguntaram, e eu falando, olha, vai ser o antes e o depois. Antes o antes da ação desta obra e o depois. Vai ficar muito lindo o projeto da Rua Grande. Está muito lindo. O que prevê esse projeto? O que prevê na prática esse projeto? Toda a urbanização, toda a modificação total. É difícil te explicar falando, mas apenas visualizando, do qual não tem um projeto para te mostrar em mãos aqui, Ronaldo. Mas a Rua Grande, ela ficará uma outra Rua Grande, uma Rua Grande bonita, com a parte de iluminação, toda a fiação feita de forma subterrânea. Enfim, um projeto moderno que foi idealizado e que está dentro do Parque Cidades Históricas. E o que falta também a reforma da Praça João Lisboa, da Deodoro, do Mercado Central, que é uma demanda muito antiga das pessoas que utilizam o Mercado Central, dos comerciantes. Se eu não me engano, já houve uma reforma da Deodoro na sua gestão, não já? Da Praça do Panteão. Nós reformamos logo no início. Mas é, sem dúvida alguma, um projeto muito importante que vai valorizar mais ainda o nosso centro histórico e que aguardamos que o mais breve possível o governo federal possa estar fazendo a liberação deste recurso. O que falta é só isso, o recurso, porque o projeto parece que está pronto, todo pronto, aprovado já. Todo pronto, inclusive algumas licitações já feitas, né? Só no ponto da ordem de serviço, como é o caso da Rua Grande. E a doutora Kátia Bogé tem ajudado muito no desenrolar desta situação. Candidato, é um projeto que envolve não só a Prefeitura de São Luís, mas o Governo do Estado e o Governo Federal. Em relação para a gente finalizar, em relação a esse projeto da Rua Grande, o que fazer com aqueles camelôs que ocupam ali a fachada as transversais, né? E as transversais e a frente também daquelas lojas ali na Rua Grande, né? O que fazer com esses camelôs? O que o projeto compreende para esse... As transversais continuam, não há... Na Rua Grande, especificamente. Não há mexida em nada... do comércio informal que ali está nas transversais. A Prefeitura de São Luís tem tido um diálogo muito tranquilo com o comércio informal. São pessoas que trabalham de forma muito digna. Prefeito, eu quero voltar ao tema cultura, que é um dos temas sorteados aqui, e eu gostaria de que o senhor colocasse efetivamente, dissesse o que não existia neste setor cultural e que foi feito a partir da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O que não existia? O carnaval é uma coisa histórica do Maranhão, é uma programação que independe do prefeito ou não. O que foi feito, de fato, efetivamente, o senhor pode dizer assim, olha, isso aqui é um projeto da prefeitura na gestão Edivaldo Holanda Júnior na área de cultura. Falei agora há pouco para você, a questão dos editais. As brincadeiras, no passado, as manifestações culturais, elas eram escolhidas eram selecionadas através de critérios políticos. Hoje isto não acontece mais. Acontece de forma democrática, através dos editais. Isso tem acontecido tanto no Carnaval, tanto no São João. O Plano Municipal de Cultura da mesma forma. A Secretaria Municipal de Cultura, Marcos, era uma demanda histórica. Quando eu assumi, uma das primeiras reuniões que tive com as manifestações culturais foi o pedido. Queremos a Secretaria Municipal de Cultura. É uma demanda antiga, porque a Fundação já vem de muito tempo. E nós queremos a Secretaria. E foi feito, assim foi criado e é uma marca da nossa gestão. Vamos fazer o sorteio de mais um tema. Vamos falar da mobilidade urbana. Prefeito, a gente discutiu muito, inclusive, isso
no primeiro turno, que é uma das marcas da sua gestão, a questão da licitação dos transportes. Né? Mas o fato é que a licitação está suspensa pelo Tribunal de Justiça, uma decisão do desembargador Baima Araújo, que foi um recurso da própria prefeitura com relação a uma das empresas. Foi feita essa suspensão, está sob júdice, desembargador Baima. E no dia 28 de setembro, agora 4, 5 dias antes do primeiro turno, haveria o julgamento no pleno para decidir de uma vez essa lei. Mas a procuradoria do município entrou com um pedido de mais provas e que adiou, acabou não tendo essa eleição. E só diz no programa que a licitação está resolvida, está pronta e que vai fazer, a partir de agora já está em andamento. Mas ela está sob júdice. Né? Marcos, a licitação ocorreu, é natural que em uma licitação, em qualquer processo licitatório, as empresas que tenham a vontade de participar possam fazer o embate, o debate dentro da questão jurídica, e isso acontece dentro das empresas. Mas os contratos estão assinados. Os contratos estão assinados pela Prefeitura de São Luís e os lotes, os consórcios vencedores. O contrato está assinado. Tanto é que os frutos da licitação já estão acontecendo. Você tem visto ônibus novos com ar-condicionado que começaram a circular dentro da cidade de São Luís. Qual é o objetivo de tudo isto? Trazer qualidade ao transporte público. Nós tivemos a coragem, Marcos, de enfrentar problemas históricos dentro da cidade de São Luís. Não cabe aqui a mim julgar os outros gestores que passaram pela cadeira que eu estou de por que não enfrentaram, ou deixaram de enfrentar. A verdade é que nós enfrentamos. Como o fim do lixão da Ribeira, nós enfrentamos e vencemos. Hoje, o lixo é tratado num aterro sanitário moderno numa cidade vizinha. E a licitação de transporte nós fizemos da mesma forma, buscando a melhoria e a qualidade no transporte público que a população sempre clamou ao longo de décadas. Mas essa licitação não é uma obrigação do Ministério Público, não foi o Ministério Público que obrigou a Prefeitura a fazer, através de um termo de ajustamento de conduta, prefeito? Marcos, essa é uma demanda que vem sendo debatida desde a gestão passada. Enquanto prefeito, eu fiz o compromisso com esta cidade em 2012 de que faria a licitação. E fiz. Tive a coragem de fazer, tive a coragem de enfrentar. E hoje nós estamos colhendo os bons frutos dela. Serão até dezembro, até o final do ano, 210 ônibus novos com ar-condicionado que nós teremos no sistema. E aqui eu quero te lembrar que nós fizemos o dever de casa ao assumir a Prefeitura de São Luís. Para poder chegar à licitação, nós tivemos que combater a fraude, implantar a biometria facial. Nós fizemos tudo isso. Nós implantamos o bilhete único, que hoje traz economia de tempo e dinheiro para a população. Outro compromisso assumido com a cidade no ano de 2012. Nós implantamos o cartão criança. Ou seja, nós organizamos todo o sistema de transporte para poder hoje colher esses bons frutos que a população tem colhido. Ônibus articulados que começaram a chegar também na cidade de São Luís, algo que não tenho conhecimento de que a cidade já teve ônibus articulado, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, mas hoje nós temos também. Ou seja, a qualidade que tem sido buscada em outras cidades e que alguns prefeitos conseguiram, Teresina conseguiu avançar na licitação, tem ônibus com ar-condicionado, Fortaleza também, São Luís também entrou nesse patamar. O senhor fala na sua propaganda, falou no primeiro turno, de que esse ar-condicionado e esses trabalhos, esses novos ônibus, não irão acarretar aumento da passagem. Mas no próprio projeto de licitação, prefeito, já prevê esse reajuste anual e inclusive já a partir de 2017. Eu quero te dizer, Marcos, em relação a isso, que com a chegada dos 210 novos ônibus com ar-condicionado em dezembro, não vai acontecer. Ele chega até dezembro e não vai ser precedido. O que você fala é o que acontece em todas as capitais, em todas as cidades do país, que é o reajuste anual da tarifa. Ou seja, em 2017 e eu posso te assegurar que nos próximos 12 meses não há de que se tratar nesse assunto. E posso te assegurar que no ano que vem nós não vamos aumentar a tarifa. Porque temos um instrumento do subsídio também dentro do projeto. Justamente falando de subsídio, esses novos ônibus que chegam, eles são adquiridos pela prefeitura ou pelas empresas? E mais,
não era possível que eles chegassem antes da licitação, antes de haver a licitação, já não havia condições de trazer novos ônibus? Não, porque nós não sabíamos quais as empresas que iam vencer. Você não sabe, você não pode exigir que a empresa vá buscar um ônibus se você não sabe qual é o resultado final da licitação, Gilberto. Nós tivemos que aguardar então os resultado. Ônibus estão sendo adquiridos pelas empresas, não pela prefeitura? Como em todo o país. Como em todo o país. Não há uma empresa pública de transporte em São Luís. Assim como não há na maioria das capitais das cidades do país, Gilberto. E os ônibus são adquiridos, sim, claro, que pelas empresas. Mas é a prefeitura que faz, não só de São Luís, mas todas as prefeituras do país que faz o papel de cobrar e de colocar a ordem na casa. O que existe hoje, o que não existia no passado. Levando em consideração que as empresas que ganharam a licitação são as mesmas que já operam o sistema, a prefeitura não poderia exigir delas também que botassem esses mesmos ônibus, independente da licitação? O que impedia de fazer isso? Marcos, primeiro que a licitação traz um conjunto de regras claras. Um conjunto de regras claras que as empresas têm que obedecer dentro de um contrato. Essa é a grande diferença. Toda prefeitura que avança na licitação, ela tem um instrumento de cobrança do que não há antes de uma licitação. De regras claras, inclusive da própria empresa ser banida de forma total do transporte. Então nós temos hoje um conjunto de regras claras a serem seguidas pelas empresas. Prefeito, continuando na mobilidade urbana, eu sempre frequento aquela região ali do Coroado, do João Paulo, e sigo pela Avenida Carlos Cunha aqui, no Jaracati. Sim. Ali o senhor realmente a prefeitura fez uma intervenção de trânsito, que de fato melhorou, mas são dois pontos. Tem um retorno ali que eu ainda não entendi a lógica dele, que é um retorno que a gente sobe a Camboa pela ponte Bandeira Tribuzzi e o retorno é para voltar para a própria ponte. Ou seja, é um retorno de ponte, né? E lá no viaduto do Outeiro da Cruz, viaduto Cafeteira, lá no Outeiro da Cruz, também está sendo feita uma intervenção que faz um retorno, que tem um retorno que volta para o próprio viaduto. É como se a pessoa ficasse em círculos lá. Eu queria entender qual é a lógica desse tipo de intervenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Tu lembras como era antes? Lembras? Lembro. Tinha engarrafamento? Tinha. Hoje tem? Tem, ainda tem. Não Os tem. horários de pico Não ainda tem. ficam, Não tem. Hoje não tem, Marcos. Hoje eu te garanto que não tem. Na Bandeira Tribuzzi? Na forma que tinha no passado, não tem. Da forma como Camboa tinha... pro Jaracati tem uma lentidão, às vezes. Não fica engarrafado. Uma coisa é trânsito lento. Mas tem uma... Uma coisa é trânsito lento. Uma coisa é trânsito lento. Uma coisa é trânsito lento, outra é engarrafamento. É só lembrar é só lembrar como era no passado e como é hoje. Mas melhorou. A questão do retorno da ponte é isso. Nós temos que dizer que melhorou, Marcos. Não, eu disse há pouco. Agora, a questão é o seguinte, o melhorou retorno da ponte é um retorno que acaba atrapalhando porque ela abre a avenida, quem vem da coisa, mas é um retorno que ele só tem um sentido. A pessoa errou o trajeto, queria ir para o centro e não foi, subiu a ponte, se lembrou que não tinha e vai fazer o retorno para voltar. Mas dá oportunidade para voltar, não é? Mas ele poderia passar, não tem essa... Melhorou. O que nós temos aqui que ver é que melhorou. Candidato. Melhorou, não só como melhorou lá, como melhorou no Bacanga, você estudou na UFMA, quantas vezes você não foi para a UFMA e pegou um engarrafamento... De fato, uma obra excepcional. Muito grande muito ali. Boa. Ali nós transformamos também a realidade do trânsito. Vou te dar um exemplo de uma outra pequena obra, Gilberto. Aqui na entrada da Litoranha. Muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida ao longo de décadas. Aqui na entrada da Litoranha, ali no funil. Está visualizando, né? Bem no funil, sim, ali na ponta do farol. Ponta do farol. Com uma simples intervenção ali, nós nunca mais tivemos, depois da intervenção, Gilberto, Ronaldo e Marcos, um acidente com óbito. Não tivemos mais acidente com óbito ali. E foi uma simples intervenção que resolveu. Então, essas intervenções que nós temos realizado dentro da cidade são intervenções que estão surtindo um efeito muito positivo dentro do trânsito. São intervenções de pequeno e médio porte, mas que estão sim trazendo um benefício muito grande para a mobilidade urbana da cidade. Essas intervenções, desculpa, essas intervenções são recursos da própria prefeitura, fruto da prefeitura, da parceria? A maioria delas da Prefeitura de São Luís, a maioria delas da Prefeitura de São Luís, em parceria
com o governo do estado, nós temos a intervenção da entrada da cidade, de intervenção de trânsito, tá? E a outra intervenção feita em parceria é a da forquilha, que nós estamos realizando também, Prefeitura e Governo do Estado. Em relação à mobilidade ainda, visualizando aqui pelo menos 2 setores da cidade, a cidade operária, o bairro aquela região da cidade operária, Santa Clara, Janaína, e a região do Bacanga, ainda há problemas históricos. Aqui na região do Bacanga, eles até utilizam hoje o chamado carrinhos, né, para atender a demanda que o ônibus não conseguem atender. E na cidade operária também há uma defasagem de ônibus, a superlotação nas paradas, no terminal de integração. Como resolver esse problema ainda histórico, né, desses pontos específicos, daquela região da cidade operária e daqui da região do Bacanga? Ronaldo, não vejo como problema em relação ao que tem acontecido. Nós temos sim buscado a melhoria do transporte público. Esse é o nosso objetivo sempre, buscar a melhoria do transporte público. O que temos feito? O senhor não sancionou aquela lei que foi aprovada pela Câmara, que trata do Uber. É um projeto da Luciana Mendes, foi aprovado por unanimidade. Parece até numa votação de afogadilho. Lá tem muito vereador que nem sabe o que votou. Eu conversei com alguns, eles nem sabiam que tinha votado isso. Mas aprovaram um projeto que veta o Uber em São Luís. O senhor acabou não sancionando. O senhor é contra o Uber em São Luís? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Gilberto, em relação ao projeto, o prefeito tem um prazo para poder sancionar de 15 dias. E não chegou ao meu gabinete para poder sancionar. Nós vamos seguir o que a lei determina, o que a Câmara Municipal aprovou, o que a vereadora aprovou. É uma lei municipal hoje. Prefeito, ainda no tema mobilidade urbana, nós temos a pergunta do Larry Marques, morador do Vinhais, que fez a pergunta via WhatsApp. Ele diz o seguinte: como é que o senhor diz que implantou o bilhete único numa cidade em que tem vários preços diferentes de passagem? Para ele, na teoria, há um bilhete único, mas na prática ela não funciona. O que o senhor... Existe o bilhete único nas tarifas integradas, que é a maioria, que corresponde à maioria dos usuários que utilizam o bilhete único, cerca de 85%. Então o bilhete único ele está sim implantado dentro da cidade de São Luís e funcionando muito bem, com aprovação da população, dos usuários que têm utilizado o transporte público. Em relação à fiscalização do transporte, o senhor fala dos ônibus com ar-condicionado, mas eu já ouvi relatos de alguns usuários de que alguns ônibus estão rodando sem o ar-condicionado funcionando. Como é que a Prefeitura está fazendo para fiscalizar isso? Os ônibus que têm ar-condicionado, eles são obrigados a andar com esse ar-condicionado ligado, funcionando? E como é que a Prefeitura fiscaliza isso? Gilberto, essa é uma informação nova que você traz para mim e que vou investigar para saber se a informação que te passaram, ela consta ou não. E com certeza é um fato novo, ainda não tinha ouvido falar desta informação, mas vamos investigar. Então, é obrigado a andar com ar-condicionado e é a primeira vez que eu ouço este tipo de informação. A Prefeitura tem feito, claro, fiscalizações constantes e vou procurar me aprofundar mais ainda para saber se a informação que foi passada para você, ela de fato está acontecendo ou não. Nós estamos conversando hoje com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, candidato do PDT à reeleição em São Luís. Você pode acompanhar a sabatina pelas redes sociais do Jornal Estado do Maranhão e também pela Rádio Mirante AM, que neste segundo turno faz a parceria e transmite ao vivo esta entrevista. Nós vamos a mais um tema sorteado, prefeito, para continuar a nossa sabatina. Vamos falar de saúde. O senhor falou agora há pouco que fez aí um balanço das obras da saúde. Falamos do Hospital da Criança que está sendo construído na Alemanha, né? Sim. E até coloquei que estaria parada, se garante que não. Tem uma previsão de quando é que vai ser entregue esse hospital? Marcos, creio que Deus permitindo a mim que eu possa voltar para a Prefeitura de São Luís e a população assim também o fizer, a previsão do próximo ano, final do próximo ano. Eu lhe pergunto então, no caso de o senhor não ser reeleito prefeito, existem recursos garantidos já para a conclusão dessa obra? Sim, porque é uma parceria com a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado. Existem recursos garantidos. Ali, parte do recurso é do Governo do Estado e uma outra parte da Prefeitura de São Luís. Prefeito, alguns candidatos no primeiro turno
falaram da questão das parcerias, o senhor fala da parceria do governo do Estado, mas eles reclamam da falta de leitos, sobretudo nos hospitais de urgência e emergência. E alguns têm a proposta de fazer parcerias com a Santa Casa, fazer parceria com outros hospitais que possam ceder leitos, inclusive dizem há cerca de 200 leitos disponíveis na Santa Casa. Por que não existe essa parceria com esse hospital especificamente? A Santa Casa existe a parceria, mas para leitos de emergência? Inclusive, falar em relação à parceria e com esses entes, dizer que a Prefeitura já faz a parceria. A Prefeitura passa recursos para a Santa Casa, passa recursos para a PAI, passa recursos para o Aldenor Abelo. A Prefeitura já passa esses recursos. E falar em saúde, Marcos, eu queria aqui lembrar para os amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo e a vocês três, como é que quando nós recebemos, a saúde estava literalmente na UTI, quando nós assumimos dia 1º de janeiro de 2013. A saúde estava literalmente na UTI. Nós tínhamos uma atenção básica toda desestruturada, né? O programa Estratégia da Família também desestruturado. Nós tínhamos um hospital da mulher praticamente desativado. Nós tínhamos um SAMU com apenas 2 ambulâncias, também praticamente desativados com muitos problemas. Então nós fomos tirar esse paciente da UTI, estabilizar o paciente. Nós fomos organizar a atenção básica. Temos hoje 110 equipes do programa Estratégia da Família. Ampliamos a cobertura de 34% para 42% do programa. Temos hoje o NASF também dando apoio ao programa Estratégia da Família. Fomos reativar o Hospital da Mulher, que hoje é referência no Ministério, para o Ministério da Saúde no serviço de neurocirurgia. Temos serviço de imagem, temos um serviço que é bem prestado com grandes profissionais ali no Hospital da Mulher, em qual eu quero aqui fazer uma menção aos profissionais da saúde que são guerreiros e que têm dado sangue e vestido a camisa pela cidade de São Luís e pelo sistema de saúde. Falei do Hospital da Mulher. Então, o Socorrão, que hoje nós não temos mais pacientes internados nos corredores, dentro da parceria que nós temos com a Santa Casa. Nós reformamos mais de 30 unidades de saúde ao longo da nossa gestão, de unidades básicas de saúde também, que foram reformadas ao longo da nossa gestão. Nós estamos construindo uma maternidade na cidade operária, que vai servir não apenas a... Essa maternidade, inclusive, tinha a data de inauguração no dia 25 de junho, agora de 2016, não é verdade? Mas, infelizmente, como na gestão pública, assim como na vida, alguns fatos acontecem que são alheios à nossa vontade. Com a crise econômica, a maternidade com recursos do governo federal, com a crise econômica, infelizmente, o governo federal não fez o repasse para a Prefeitura de São Luís para poder fazer o desembolso no tempo correto para a empresa que está trabalhando. E houve um atraso na obra por conta disso. Qual o prazo agora para entregar essa obra? Para o ano que vem também, final do ano que vem. Então, nós contamos, inclusive, com a ajuda do deputado federal Juscelino para poder fazer com que as coisas pudessem andar lá em Brasília e voltaram a andar, voltaram a caminhar. Mas os recursos da maternidade não puderam vir por conta da crise do governo federal? Vieram agora? Acabou a crise no governo federal? Não. O deputado Juscelino, por exemplo, ele não agiu antes também? Não só ele, como eu fui lá com a bancada federal ano passado, no final do ano passado, em dezembro, novembro, também com a secretária de saúde, tentamos, mas não conseguimos. E agora, recentemente, nós conseguimos, através de uma articulação dele, que o repasse viesse e a empresa voltou a construir a maternidade. No primeiro turno, na sua participação aqui, a gente também tratou desse tema da Santa Casa. E naquele momento, tinha acabado de sair uma nota do curador, do mantenedor da Santa Casa, citando falta de pagamento, falta de repasse. Essa questão foi equacionada e mais. Agora, no primeiro turno, surgiram alguns vídeos de pacientes reclamando de falta de material em unidade mista. Como é que está essa situação? O repasse para a Santa Casa foi equacionado
E unidade mista, falta de O material? repasse para a Santa Casa é o repasse que, quando cai o recurso federal, é feito de forma natural. Caiu na conta da Prefeitura, a Santa Casa estando com a sua documentação em dia, nós repassamos automaticamente, Gilberto, sem problema algum. Não tenho conhecimento que tenha nada atrasado hoje. Não tenho essa informação, conhecimento, pelo que eu sei, está tudo correndo de maneira correta em relação ao repasse. Com relação a outra pergunta? Falta de material em unidade mista. De forma pontual, com certeza deve ter acontecido, que nós estamos buscando dar solução aos problemas que sempre vêm aparecendo e imediatamente nós agimos com prontidão. Candidato, você autorizou, o município autorizou ao mês passado, se eu não me engano, concurso público para a área da educação, né, para os professores. E para a área da saúde, a previsão para o caso eu seja reeleito, a previsão no próximo mandato de concurso público? Nós trabalhamos de acordo com a necessidade, claro, de cada área. A necessidade que nós temos também tratado, inclusive com o próprio sindicato da educação, Ronaldo, ao longo da nossa gestão de concurso público para a área da educação. Nós lançamos edital e, com certeza, a ideia é fazer o mesmo para o ano que vem. Com a saúde, no caso, né? Assim como nós temos também o desejo e a previsão de poder fazer para a Guarda Municipal, que não conseguimos fazer na nossa gestão, muito também esbarra por conta do financeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós sabemos que, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, muitas coisas deixam de acontecer. Então, só podemos fazer de acordo com o financeiro que temos e dentro de um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, nós estamos conversando com o prefeito Edivaldo Holanda, candidato do PDT à reeleição em São Luís. E, dentre as regras do programa, temos temas livres também, sim, prefeito. E quero introduzir aqui um tema político, já que estamos falando de segundo turno. O senhor esperava essa reviravolta no segundo turno? Nós tivemos uns candidatos que pareceram fortes logo no início e não chegaram ao segundo turno, outro que pareceu despontar não chegou e acabou uma surpresa, o deputado Eduardo Braide chegando ao segundo turno. Eu lhe pergunto, o senhor se preparou para enfrentar o Eduardo Braide, como qualquer outro candidato? Como o senhor reagiu a essa situação de segundo turno? Até porque também o senhor apostava muito numa vitória em primeiro turno, né? Ninguém escolhe candidato para o segundo turno, Marcos. Ninguém escolhe. Então nós estamos preparados para fazer o bom debate, o bom combate, e quem está preparado para governar uma cidade não pode estar preocupado em escolher adversários nem no primeiro e nem no segundo turno. O deputado tem feito, inclusive, gestões, trabalhos para fazer um debate de alto nível na cidade, sem agressões. O senhor sofreu muitas críticas, muitas agressões até e ataques no primeiro turno, ganhou direito de resposta em alguns momentos. Também houve outros adversários que reclamaram de ataques. Como é que o senhor pretende trabalhar essa campanha no segundo turno com um adversário especificamente? Trabalhar levando as nossas propostas, da mesma forma que fizemos no primeiro turno, levando as informações necessárias para a população. O senhor entrou na disputa com 12 partidos apoiando, se eu não me engano, não é isso? O adversário Eduardo Braide com um só. Mas no placar de apoio do segundo turno, ele está dando de goleada, né? Já anunciou muitos vereadores, candidatos a vereadores, muitas adesões. Como é que o senhor está trabalhando isso também? O senhor tem procurado os outros candidatos, outros partidos, para tentar compor no segundo turno? Buscando as alianças e os partidos na conversa normal e natural da política, conversando com lideranças comunitárias, conversando com candidatos que disputaram a eleição de vereador e não se elegeram também, conversando com esses candidatos, conversando com vereadores eleitos, enfim, fazendo a boa conversa da política. O senhor chegou a conversar especificamente com algum candidato a prefeito que não chegou ao segundo turno? Não, ainda não. Nem pretende? Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão dessas alianças? Ainda não conversamos e na hora certa, se tiver a oportunidade, conversaremos.
Prefeito, nós temos também algumas perguntas que, na verdade, acabam não sendo perguntas, são comentários de alguns candidatos, de alguns leitores, internautas. Eu vou só comentar aqui com o senhor, só para... Val Barros fez via WhatsApp também, ela elogia, diz parabéns pelo seu trabalho na saúde, pergunta sobre os novos planos, o senhor acabou de falar também. A Tainara Ferreira, também via WhatsApp, ela pergunta sobre a sua principal dificuldade ao assumir a prefeitura, a gente já acabou comentando aqui também, né? E pergunta qual foi o desenvolvimento para solucionar. Tem a Hélida Correia, do bairro Janaína, ela faz uma crítica, reclama que o senhor responde muito às mensagens de apoio no Instagram, mas que as críticas o senhor acaba não respondendo. E tem o Fernando Moura, ele pergunta sobre propostas para melhorar a segurança em São Luís, né? Na verdade, segurança já é uma questão mais de estadual, mas que a prefeitura também tem uma certa coisa. Então, esses internautas participaram até agora. Vamos fazer mais um sorteio de mais um tema. Educação. Uma das grandes polêmicas do primeiro turno foram as creches, as chamadas 20 creches, que foi uma promessa sua em 2012, o senhor disse que não deu por conta dessas crises também, e anunciou que está construindo 6, né? Que o senhor falou. 4 estão sendo construídas e 2 na fase de terraplanagem. O senhor poderia citar quais são os locais onde estão essas? Nós temos uma no Maracanã, nós temos uma no São Raimundo, nós temos outra creche sendo construída na cidade operária. Essas 3 eu te dou de cabeça desde já, Marcos. Nós temos o problema que nós enfrentamos na creche, foi infelizmente um problema do governo federal, um problema que aconteceu ao longo da gestão. Nós conseguimos selecionar 25 creches e conseguimos terreno para 20 dessas creches. E fizemos a adesão a uma ata de registro de preço, né, nacional do FNDE. Não só a Prefeitura de São Luís, mas várias prefeituras espalhadas em todo o país. O que aconteceu? Ao longo da gestão, a prefeitura, esta empresa contratada pela prefeitura e por outras prefeituras quebrou. Tivemos alguns lugares, algumas prefeituras que nós temos hoje esqueletos de creche. Se você for pesquisar país afora, você vai ver esqueletos de creche que não deram prosseguimento. Aqui o que nós fizemos? Nós fizemos o distrato e para isso nós tivemos que ter a autorização do FNDE. Tivemos a autorização para poder fazer nova licitação. Fizemos nova licitação, tivemos as empresas vencedoras dos lotes e quando fomos começar a construir, nós tivemos o problema da crise federal e não veio recurso para construir as 20 creches na sua totalidade. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de uma determinada creche que veio 10% do recurso, do total do recurso a ser construído. Como é que eu vou dar prosseguimento, vou dar ordem de serviço em uma dessas creches que só veio do governo federal 10% ou 20% do recurso previsto? Eu não vou ter condições de avançar porque vai virar um novo esqueleto de creche como virou no país afora. Então, de forma responsável, nós demos ordem de serviço àqueles que tinham um recurso quase na sua totalidade. Então, foi desta forma. Então, imprevistos acontecem, como foi falado agora há pouco em uma das perguntas do Ronaldo, em relação à questão da maternidade, que houve um atraso no repasse do governo federal. E foi o que aconteceu também em relação às creches, de maneira muito responsável. Mas hoje essas 6 que estão aí no projeto e em construção, os recursos estão garantidos, estão né? garantidos. Independente do que ocorra. E aqui eu quero citar, ouviu, Gilberto, Marcos, Ronaldo, eu quero citar aqui o nome do presidente do FNDE, o ex-ministro Gastão Vieira, tem nos ajudado muito no desenrolar dessa problemática que nós tivemos em relação às creches. Tem nos ajudado muito, tenho falado constantemente com o ministro Gastão Vieira e ele tem nos ajudado muito em relação a isso e já trabalhando no sentido de buscar recursos para as outras creches que ainda não temos o recurso na sua totalidade garantido. Já é possível falar em prazo para essas 4 que já começaram a construção? Ano que vem, para o ano que vem. Prefeito, recentemente, às vésperas do primeiro turno, voltaram os ataques, né, da criminalidade aos ônibus de São Luís e dessa vez também
algumas escolas acabaram atacadas, acabaram destruídas. A prefeitura tem um cronograma de recuperação dessas escolas, a garantia de que elas vão voltar a funcionar, e como é que ficam nesse período essas crianças que vão ficar sem as aulas? Marco, primeiro dizer que é um crime que aconteceu contra a cidade, contra as crianças, foi um crime muito bárbaro. Foram 14 salas de aula que foram danificadas e que a Prefeitura de São Luís já está reformando. Tive a oportunidade de visitar, inclusive, algumas dessas escolas, de poder acompanhar de perto para tomar as providências necessárias. Então já estão sendo recuperadas, as crianças estão realocadas em outros espaços, não haverá prejuízo no calendário escolar. Agora, dizer aqui e fazer uma menção à Secretaria de Segurança, ao Governo do Estado, que agiu de forma muito dura, logo na semana que aconteceu, prendendo vários criminosos. Nós tivemos 23 desses criminosos sendo transferidos para presídios federais, o que melhorou muito, né? Prender esses cabeças aí parece que acalmou a situação. Agora, algo que nós temos que deixar uma interrogação aqui. É muito esquisito que tenha acontecido faltando 5 dias antes da eleição. Você acha que há motivação política Não, aí? eu apenas deixo uma interrogação. Apenas deixo a interrogação. Foi muito estranho acontecer. Depois da eleição também houve ataques. Faltando, mas praticamente não houve mais. Foi muito estranho. Nós tivemos caminhões de lixo queimado, nós tivemos um carro da City Luz queimado, escolas, ônibus, mas enfim. A Secretaria de Segurança fez um trabalho muito forte, muito efetivo e agiu de forma rápida. Com relação ainda a esses na ação ataques, dos criminosos. As escolas são geridas pela prefeitura, a responsabilidade dela de fazer a recuperação dessas escolas. Os ônibus foram 26, né? 25, 26, são ônibus destruídos. Eu pergunto, prefeito, o que acontece com esses ônibus? Porque são equipamentos que deixam de estar à disposição da prefeitura, da população. A prefeitura tem alguma forma de gestão nas empresas para que esses ônibus possam ser repostos? As empresas sempre têm os seus ônibus reserva, né, de reposição. Então é dessa forma que isso não atrapalha, não diminui o número de ônibus? Ainda em relação à educação, prefeito, um debate que se estende desde o início do ano trata do reajuste do piso dos professores. Né? O MEC estipulou em 11,35%, se eu não me engano. A prefeitura, assim como o governo do estado, estava tendo problema para fazer o pagamento desse reajuste. Já foi feito, já está implantado esse reajuste? Como é que está a gestão com os professores? Gilberto, você fala num tema importante, que é a valorização dos professores. Marco, Ronaldo, Gilberto. Nós valorizamos muito ao longo desses quase 4 anos de gestão os professores dentro da cidade de São Luís, dentro da nossa rede pública. Nós, quando recebemos a prefeitura, quando assumimos a prefeitura, nós encontramos direitos que estavam represados há muito tempo. Fomos nós que implantamos, discutindo isso inclusive com o Sindicato de Educação. Implantamos a progressão horizontal, a progressão vertical, a titulação, a gratificação por difícil acesso. Quando nós assumimos, cerca de 400 aposentadorias estavam sendo negadas. Fomos nós que colocamos também esse processo para correr e aposentamos esses professores. O reajuste, nós temos num acumulado, Gilberto, ao longo desses 4 anos, quase 4 anos, 39% de reajuste. 39% de reajuste. Um dos profissionais da educação mais bem pagos do país está aqui em São Luís, são os professores. Então nós valorizamos muito os professores na nossa rede pública municipal. E tivemos outros avanços também, aqui eu quero parabenizar os professores e os alunos com a volta da curva crescente do IDEB. O IDEB foi criado em 2005 e até de 2005 a 2009 nós tivemos uma curva crescente. Quando chega de 2009 para frente, na gestão passada, o IDEB tem uma queda muito brusca. E é a nossa gestão que consegue fazer com que essa curva volte a crescer. E aqui, parabenizar os professores e os alunos por este resultado, porque foram os responsáveis por fazer com que esta curva voltasse a crescer. Então, tivemos muitos avanços, sim, na área da educação, reformando num planejamento de reforma de escolas que vem acontecendo desde também do início da nossa gestão, investindo na rede física, na educação especial. Hoje nós temos
profissionais que auxiliam os professores dentro da sala de aula. Criamos 59 salas de recursos, contratamos 110 desses profissionais via seletivo. Temos 59 salas de recursos, temos investido na alimentação, também 30% da alimentação vem da nossa zona rural, da merenda que é servida para os alunos vem da zona rural de São Luís. Desta forma também nós estimulamos e incentivamos a economia da nossa zona rural, do pequeno produtor. Isso acontece através do PENAI, assim como através do Programa de Aquisição de Alimentos, nós temos fomentado e estimulado o pequeno produtor na nossa zona rural. Mas e o reajuste do piso? Nós demos de acordo com o que a inflação permite. Nós cumprimos. 10,60 alguma coisa, nós cumprimos. Mas ela tá Agora, não poderia ser acima da inflação. Período eleitoral, Marcos e Gilberto, ele diz que no período eleitoral você não pode dar acima da inflação. Nós demos o que a lei nos permite. E foi feito. E no acumulado de 39% de reajuste. Esses 10% foi esse ano já? Esse ano já. Mas e está sendo implantado de forma parcelada, de acordo com o financeiro e de forma como foi negociado também com os professores. A categoria aceitou, porque o MEC A dizia que era um pouco mais de 11%, né? O MEC estipulou um pouco mais de 11%. E nós demos o que foi do reajuste da inflação, que é o que a lei nos permite. Nós não poderíamos fazer o que a lei não nos permite. Mas aí não seria um conflito de lei, prefeito? Porque o reajuste do piso estipulado pelo MEC é uma lei também, mas não é a lei do período vigente. Eu não posso fazer o que vai de encontro à lei. A legislação proíbe, num período eleitoral, que dê acima da inflação. Então nós fizemos o que a lei permite. E temos valorizado muito, Gilberto, como falei, como expus para você, valorizando os professores de São Luís. A relação institucional da prefeitura com os sindicatos representantes da categoria dos professores, ela melhorou nesses últimos anos? Assim, a entrada do vice, Júlio Pinheiro, que é um professor, que é um militante da área, como é que está essa relação hoje? Ex-presidente do Simproecema, não é isso? É um vice que nos orgulha muito, é um homem que tem história, vem dos movimentos sociais, vem do movimento de base, que tem uma história na cidade de São Luís e no estado do Maranhão, vem de uma área importante, que é a área Itaquibacanga, e compõe a nossa chapa como vice. É um homem que tem uma história dentro da cidade e do estado do Maranhão. Bom, nós chegamos ao final da nossa sabatina, o estado com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que concorre à reeleição. Tem um tempinho aí para me despedir da turma? Vai ter, sim. Ele vai agora, o senhor tem aí os seus minutos finais para fazer as suas considerações finais, agradecer e falar diretamente com o seu eleitor. O senhor pode ficar à vontade, nós temos ainda um tempo de 3 minutos para encerrar. Gilberto, Marcos, Ronaldo, a todos os amigos que nos assistem e também nos ouvem através da Rádio Mirante, agradecer novamente a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, seja dado toda a honra e toda a glória, agradecer por estar aqui com vocês, por mais uma entrevista, agradecer pela caminhada abençoada, agradecer à população de São Luís pela forma como tem me recebido nos bairros ao longo desse primeiro e do segundo turno que já se iniciou. Nós temos levado a nossa mensagem para a população e tenho sido muito bem recebido pelas pessoas dentro dos bairros de São Luís. Dizer que nós estamos trabalhando firmes e com muita seriedade, muito planejamento, muita honestidade ao longo desses quase 4 anos. Foram muitas obras feitas, 1.800 ruas, como falei agora há pouco, títulos de propriedade entregues, 5.000 títulos de propriedade, 11.000 casas já entregues, mais 7.000 em construção. Na área Itaquibacanga, muitas obras, mais de 60 quilômetros de pavimentação já aplicados ali, transformando vidas. Nós estamos transformando vidas. A área Itaquibacanga, como citei, o Hospital da Mulher, Interbairros, pavimentação que está sendo feita lá, o canal do Jambeiro, drenagem que está sendo feita também naquela área, praças reformadas, unidades de saúde também sendo reformadas. Se você olhar para o Polo Coroadinho, como tive a oportunidade também de falar, uma verdadeira transformação no Polo Coroadinho está sendo feito. Se voltar a vista lá para a região da cidade operária, também mais de 60 quilômetros de pavimentação já foi feita. A Santa Clara hoje teve a sua vida transformada com o canal da Santa Clara, que estamos com o trabalho de drenagem que nós estamos fazendo na Santa Clara. A APACO também da mesma forma. O Pontal da Ilha, que esperou durante 14 anos
pela ação do poder público, teve a sua vida transformada. O Jardim São Raimundo, que esperou por 23 anos, pela ação do poder público, também teve a sua vida transformada. A Prefeitura de São Luís está transformando para melhor a vida das pessoas. E é por isso que eu peço o voto de vocês que estão me assistindo e me ouvindo através da Rádio Mirante AM. Nos ajude, vote no 12, para que nós possamos continuar a nossa gestão, uma gestão proba, séria, íntegra, muito honesta e que tem trazido muitos resultados importantes para a cidade de São Luís. A gestão que implantou os ônibus com ar-condicionado, a gestão que acabou com o lixão da Ribeira e que implantou um aterro sanitário moderno. O Marcos está pedindo aqui para encerrar, então encerrando, Marcos, meu nome é Edivaldo e meu número é 12, vote 12. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa querida cidade de São Luís. A gente chega ao final de mais uma sabatina, agradece a presença do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Lembrando que amanhã o entrevistado é o candidato do PMN, deputado Eduardo Braide. Agradeço ao Ronaldo Rocha, ao Gilberto Leda, a direção da Rádio Mirante AM, que disponibilizou o link para a transmissão ao vivo, a todos os profissionais da TV Mirante, do Jornal Estado do Maranhão, e até amanhã, com a graça de Deus.